pessoal! Essa semana 2 do PET 3, eu começo com esse resumo da matéria, que são as relações métricas no triângulo retângulo. Não serve para outro tipo de triângulo, só serve para o triângulo retângulo. Vale a pena você ler aí o resumo que traz no PET, tá? E vale a pena você ver essa tabela aqui. É baseada nessa tabela que nós vamos resolver os 4 exercícios para frente. Tem que utilizar todas as fórmulas que estão aqui, ok? Vamos lá. Na questão 1, primeiro ele pede o valor de H, tá? Então, para a gente calcular o valor de H, vamos analisar essa tabelinha que é o resumo das fórmulas. Aqui, essas 3 fórmulas aqui tem um H, porém, ela precisa do valor de B e de C e nós não temos. Então, a única fórmula que nós podemos utilizar para encontrar o H é essa daqui. Por quê? Eu tenho o valor de M e tenho o valor de N, tá? Então, nós vamos utilizar essa para encontrar o valor de H. H é a altura, então a altura ao quadrado é igual a M vezes N. Já é a fórmula, é só aplicar a fórmula. O que é aplicar a fórmula? É tirar a letra e colocar o número que corresponde a ela, tá? Então, nesse caso aqui, o M vezes N vai ser 18 vezes 32. Multiplicando os dois vai dar 576. Lembre-se que toda vez que eu tenho o H ao quadrado, quer dizer que eu tenho que passar ele para o lado de lá. Só que quando eu vou passar uma potência para o lado de lá, ela vira o contrário da operação. Se era potência, qual que é o contrário da potência? Raiz quadrada. Então, esse 2 ele não sumiu, não. Ele veio aqui para a raiz quadrada, tá bom? Então, a raiz quadrada de 576 é igual a 24. Numa próxima oportunidade, eu ensino como que encontra a raiz assim, tá bom? Em segundo lugar, ele pede o valor de A. Observe que para encontrar o valor de A tem que ser a soma de M mais N. Já está na fórmula. Então, substituindo M e N, 18 mais 32, o A é igual a 50. Não acabou. Ele pede muita coisa nesse exercício. Vamos lá? Em terceiro lugar, ele pede para calcular o valor de C, tá? Para calcular o valor de C, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Lembre-se que se de um lado é 90 graus, o outro também é. Pitágoras informa o seguinte, a hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? Quem está de frente ao ângulo de 90 graus. Imagine somente esse triângulo aqui, tá? Para a gente calcular, para encontrar o valor de C, imagine somente esse triângulo aqui. Então, de frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, ela vai ser o C ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos. Quanto que é o cateto? 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado, que nós já encontramos o H anteriormente. 18 ao quadrado é 18 vezes 18, que dá 324. 24 ao quadrado é 24 vezes 24, que dá 576. Somando dá 900. Lembre-se que toda vez que está ao quadrado, quer dizer que esse ao quadrado vai virar raiz quadrada, tá? Troca de lado, como assim? Vai para depois do igual, inverte a operação. Se era potência, vira raiz quadrada, que é o contrário da potência, tá? Raiz quadrada de 900 é igual a 30. Então, nós já encontramos o valor de C. Em quarto lugar, ele pede para encontrar o valor de B, tá? Fazendo a mesma forma, teorema de Pitágoras, só que somente com esse triângulo de cá agora, tá? Então, quem é o B? O B é a hipotenusa que está de frente ao ângulo de 90 graus. Então, B ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem é o cateto? É o lado, tá? Que nesse caso é 32 e o H, que é 24. Então, 24 ao quadrado mais 32 ao quadrado. Então, 24 ao quadrado, 1024. Ao quadrado quer dizer que é vezes, né, gente? Então, aqui, olha, ficou 32 vezes 32. Porque está elevado a 2. Se tivesse elevado a 3, a gente ia repetir mais uma vez, tá? Mas está elevado a 2, então 32 vezes 32, tá? Dá esse valor aqui. Somando os dois, vai dar 1.600.
Aqui eu só fiz, eu troquei, né? 32 é aqui, 24 é aqui. Mas a ordem aqui não vai fazer diferença não, tá? Mas somando os dois resultados da potência vai dar 1.600. Lembrando que b ao quadrado, ele tem que passar para o lado depois do igual. Quando ele inverte depois do igual, ele inverte a operação que é raiz, tá? Esse 2 sumiu? Não, ele está aqui no índice. Mas a raiz quadrada, a gente não escreve esse 2, tá? Então, ele sai daqui e vira uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 1.600 é igual a 40, ok? Acabou? Não, tem mais. Então, até agora a gente usou as relações métricas, né? Só que agora ele pede o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados da figura, tá? Então, seria a soma de C, B e A. Quem que é o valor de A? Somando os dois, que é 50. De B, que nós já encontramos, é 40. E depois 30. Então, perímetro é a soma de todos os lados de qualquer figura. Somou, então deu 120 centímetros. Ele pede a área. Esse B aqui é de base, tá? O que corresponde ao nosso Azinho aqui embaixo. Então, nosso Azinho aqui embaixo é 18 mais 32, que dá 50. Vezes a altura, que é 24, nós já encontramos, divide por 2. Aqui, para simplificar, para ficar mais fácil, 50 dividido por 2, 25. Então, 25 vezes 24 é igual a 600 centímetros quadrados, porque é área, tá? Perímetro é só a medida dos lados, então é centímetro. Como é área, eu estou multiplicando centímetro vezes centímetros, por isso que fica centímetro ao quadrado, ok? Na questão número 2, ele pede o valor de C, A, B, né? E aqui, para calcular o valor de C, A e B, não precisa fazer cálculo. É só você observar o seguinte. Esse triângulo aqui é esse triângulo aqui. Como assim? Ele pegou esse triângulo aqui, tá? E simplesmente virou ele desta forma aqui. Então, o valor de A é 10, o 8 continua sendo 8 e o C é igual a 6. Então, não precisa fazer cálculo para o A nem para o C. E observe, o B, precisa fazer conta para o B? Não, por quê? O B é o que está do lado, que no caso é o 8. Então, para esses três valores aqui, é só você observar que eles são iguais, tá? E o valor já está aqui, tá bom? Não precisa de cálculo. Vamos para o segundo tópico, que ele pede o seguinte: qual é o valor de H? Para você descobrir qual é o valor de H, você vai ter que utilizar essa fórmula, né? A tabelinha que eu trouxe aqui já resumido para vocês, tá bom? Qual desses aqui que eu vou calcular para descobrir o valor de H? Esse aqui precisa do H, mas tem que ter o valor de M e de N. Nós não temos por enquanto, tá? Nós sabemos o valor de A, mas não temos o valor de M nem N. Então, nenhum desses daqui dá para a gente utilizar para encontrar o valor de H, tá? Somente dá para utilizar o valor que nós já temos, que no caso é quem? O A, o B e o C, tá? Ah, professora, como que eu ia descobrir? É só você observar quais os dados que você tem. Você não tem MN, então, onde tiver a fórmula de MN, não daria para você utilizar. Essa é uma das dicas que eu te dou, tá? Agora, se você estudar essa matéria a fundo, você vai entender as projeções. Quando você entende as projeções, você já vai direto na fórmula correta, tá bom? Mas todo o exercício, você tem que observar se você tem os dados ou não, tá bom? Que é o que nós fizemos. Eu tenho aqui o valor de A, B e C, então posso usar essa fórmula, tá bom? Quem é o A? 10. Quem é o B? 8. Quem é o C? 6, tá bom? 8 vezes 6, 48. Esse número que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. 48 dividido por 10, 4,8. Não precisa fazer a divisão, só você lembrar. Se eu tenho um zero, volta uma casa, então 4,8. Ainda na questão número 2, ele pede o valor de M e de N, tá?
Para você descobrir isso, você vai utilizar o teorema de Pitágoras, um triângulo de cada vez, tá? Então, para descobrir o de M aqui, por exemplo, eu vou utilizar esse triângulo daqui, ó. Eu vou utilizar Pitágoras. Quem está de frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. A fórmula sempre começa pela hipotenusa, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. O que é cateto? São os lados do triângulo. Hipotenusa, quem está de frente ao ângulo de 90 graus, então é o 8 ao quadrado. Hipotenusa é o H, na verdade, não confunda o H com hipotenusa, que nesse caso aqui é a altura, tá? Então, altura ao quadrado mais M ao quadrado. O H, a altura, nós já encontramos que é 4,8, tá bom? 8 vezes 8, 64. 4,8 vezes 4,8 dá esse número. Passa daqui, passa para lá, por quê? Eu tenho que separar a letra para um lado, número para o outro. Lembra de equação? Tá? O procedimento é parecido com a equação do primeiro grau. Então, letra para um lado, número para o outro, tá? Subtraiu, deu esse resultado. Como está elevado ao quadrado, esse número vai virar raiz quadrada. Olhando na calculadora, esse valor dá 6,4. Nós encontramos o valor de M. Falta o valor de N, tá bom? Para a gente descobrir o valor de N, nós utilizaremos também o teorema de Pitágoras. Observe que nós vamos calcular esse triângulo aqui agora, ó, tá? Porque ele também forma um ângulo de 90 graus. Quem está de frente ao ângulo de 90 graus? É o número 6, então 6 ao quadrado. Quem são os outros lados? É h ao quadrado e n ao quadrado. H eu já tenho, mas o n eu ainda não tenho, que é o que eu quero descobrir, ok? 6 vezes 6, 36. Por que é 6 vezes 6? Porque está elevado a 2, tá? 6 vezes 6, porque está elevado a 2. 4,8 vezes 4,8, dá esse número aqui. Letra para um lado, número para o outro. Aqui inverti a ordem só para você entender da forma que você já está acostumado. Subtraindo deu esse valor. Como está ao quadrado, então eu vou extrair raiz desse número, que vai dar 3,6. Pessoal, quem está na dúvida como que faz multiplicação de números decimais, preste atenção, tá? Esquece da vírgula. Imagine que fosse 48 vezes 48. No final, a gente movimenta ela, ok? 8 vezes 8, 64, sobe 6. 8 vezes 4, 32. 32 mais 6 é igual a 38. 38. Dezena responde na dezena, tá bom? Então, pula essa casa aqui. 4 vezes 8, 32, sobe 3. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Somando, então vai ficar 4, 10, sobe 1, 12, 13, sobe 1. Ficou esse número, não ficou? Conta quantos números tem depois da vírgula. 1, 2. Então, de trás para frente, você vai contar 1, 2 e vai colocar a vírgula. Então, a resposta dessa multiplicação é 23,04. Acabou a questão 2? Não, ele pede perímetro e pede área. O que é perímetro? É a soma de todos os lados de qualquer figura. Então, nesse caso, 8 mais 6 mais 10. Somando vai dar 24 centímetros. Ele pede a área. Qual que é a fórmula da área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. A base, nesse caso aqui, é o 10. A altura é 4,8 dividido por 2. Quando você tem uma multiplicação, você pode simplificar. Então, 10 dividido por 2, 5. Então, 5 vezes 4,8, 24 centímetros ao quadrado, porque é área. Agora sim, a 2 acabou. A questão 3, ele pede para calcular o comprimento da estrada que corresponde ao valor de x em metros, tá? Para isso, nós sabemos que ele forma, todo o retângulo tem um ângulo de 90 graus. E então, ele está formando um triângulo retângulo. Se está formando um triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras.
tá? Pitágoras começa com a hipotenusa ao quadrado, depois com a soma dos catetos, ok? Quem que é a hipotenusa ao quadrado? Está de frente ao ângulo de 90 graus. Então, x ao quadrado é igual a 80 ao quadrado, que são os catetos. Catetos são os lados dos triângulos. Tendo ao quadrado mais 150 ao quadrado. Fazendo a operação, 80 vezes 80, 6.400. 150 vezes 150 vai dar 22.500. Somando, dá 28.900. Ao quadrado quer dizer que você vai ter que extrair a raiz quadrada desse número. Então, raiz quadrada, tá? Esse 2 não sumiu, ele veio para cá, virou raiz. Vai ser igual a 170 metros. Ainda, letra B, ele pede qual que é a área desse triângulo, tá bom? Aliás, desculpa, desse retângulo. A base de um retângulo é base vezes altura. Então, 80 vezes 150 vai dar 12.000 metros quadrados. Depois, ele pede o perímetro somente do triângulo. O perímetro do triângulo é 80 mais 170 mais 150, que vai dar 400 metros. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados da figura, ok? A questão número 4, ele pede para você encontrar o valor de x, tá? Mas para você encontrar o valor de x, eu não tenho essa medida aqui, ok? Se eu não tenho essa medida, por que eu preciso dessa medida? Porque eu vou utilizar teorema de Pitágoras para encontrar o valor de x. O x é a nossa hipotenusa e eu preciso saber o lado de cada, né? Cada lado que eu preciso saber. 12 eu já sei. E a outra? Eu não sei. Por isso, eu vou usar a relação métrica do triângulo retângulo, que é a altura ao quadrado igual a m vezes n. Isso é a fórmula, né? Já estou utilizando, só vou substituir as letras, tá bom? A altura é 12. O m aqui, né? No caso, é 9 vezes n. 12 vezes 12, 144. Essa letra está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, fazendo essa divisão, deu igual a 16. Agora sim, eu posso fazer o teorema de Pitágoras para me encontrar o valor de x. X, então, está de frente ao ângulo de 90 graus, de frente. Então, vai ser hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos, que nesse caso é 12 e 16 ao quadrado. Fazendo a continha, vai dar 400. Raiz quadrada de 400 é igual a 20 centímetros. Corresponde à letra B. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Não esquece de inscrever no canal. É só clicar aí no botãozinho de inscrever. Deixa seu joinha, compartilhe com os colegas, amigos e familiares. Um grande abraço para vocês, tá bom?